capítulo 4 e o verso de número 7, para a glória do Senhor Jesus. Grato a Deus pelos nossos visitantes, que Deus venha abençoar. Amanhã a gente vai estar dando início a uma oração ali naquele espaço, né? 7 horas da noite dos obreiros. As irmãs vão fazer uma visita amanhã, né, as irmãs? As senhoras. E a gente vai estar lá orando, agradecendo a Deus pelas nossas vidas. Amém, amada igreja? Diz assim a palavra do Senhor: e disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exaustores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que emana leite e mel. Aí a igreja agora vai para o livro de Êxodo, capítulo de número 14 e o verso de número 15. Verso de número 14, capítulo 14, verso de número 15. Diz assim a palavra: então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem, e tu levanta a tua vara e estende a mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. A Bíblia vai para o verso de número 20, para a glória de Deus, que diz: e iam entre o campo dos egípcios e o campo de Israel, e a nuvem era escuridade para aqueles e para estes clarear a noite, de maneira que em toda a noite não chegou um ao outro. Glória a Jesus. Amém, amada igreja. Glória a Jesus. Meus queridos, a palavra de Deus liberta-os para libertar. A Bíblia, no livro de Gênesis, no capítulo de número 12, descreve Deus ele chamando Abrão. Deus ele olha e diz: Abrão. E ele diz: eis-me aqui, Senhor. Levanta, sai do meio da tua parentela e vai para um lugar no qual eu te mando. A promessa de Deus começa na pessoa de Abrão. Passa-se os dias, passa-se anos, tempos, e a promessa de Deus prevalece. Mas chega um momento em que Abrão ele questiona, a sua esposa questiona: por quê, pastor? Por causa da velhice. E ele olhava e não via sucessor para vir administrar a sua casa ou seus bens. E ele olhou e disse assim: será que da minha casa nascerá um que irá cuidar para ser o meu sucessor, para herdar essa promessa tão maravilhosa do Senhor Jesus Cristo? A Bíblia diz que o anjo do Senhor já chega naquele espaço onde ele está e diz: por um tempo a tua esposa dará à luz a uma criança. Passa-se os dias, vem a pessoa de Isaac, e a promessa ainda continua, a promessa ainda está de pé. Passa-se outra geração e chega a geração de Jacó. Agora Jacó ele passa por um período de peregrinação. A Bíblia diz que Jacó é um homem sofrido. Passa-se dias e dias e a promessa de Deus ainda prevalece e permanece. No capítulo de número 50 de Gênesis vai dizer que José ele faz uma narração a respeito da sua morte, porque agora a promessa ela ainda está de pé. E José olha para os seus e diz para os seus filhos e diz: eu já estou partindo, mas a promessa de Deus continua de pé.
eu irei, mas o Senhor bem breve vos visitará e tirar vocês das mãos dos egípcios, do Egito. Por quê, pastor? Porque no período de Jacó, amados irmãos, houve uma fome grande. Jacó, pai de José, estava em um ambiente e José estava lá no Egito. Veio a fome, veio a escassez, mas a palavra de Deus, ela prevalece, a promessa ainda está de pé. E o tema da mensagem de hoje, a promessa de Deus ainda está, ela prevalece. Ainda da circunstância que venha a existir nas nossas vidas, Deus, Ele é um Deus de promessa, e Ele cumpre. Ele não é filho do homem para que venha a se arrepender. Deus, Ele é Deus. Ele cumpre aquilo que no qual Ele fala. A Bíblia narra, amados irmãos, que José, ao herdar a promessa de Deus, agora passa-se para os seus filhos. E ele dá um alerta: olha, quando vocês saírem, vocês levem os meus ossos. Por quê? Porque ele tinha certeza, a convicção que a promessa não seria ali, não seria no Egito. Porque Deus tinha prometido uma terra que viesse a manar leite e mel. Em outras palavras, Deus nos promete vida com abundância. Sabemos nós que o Senhor Deus, Ele cuidará de nós em todas as nossas aflições. Todos os dias o Senhor Deus, Ele suprirá as nossas necessidades, como descreve no livro de Tiago. Deus, Ele é um Deus amoroso. Deus, Ele é um Deus que cuida, um Deus zeloso. A Bíblia diz que ainda que nós estejamos infiéis, Deus, Ele permanece fiel. A Bíblia diz, amados irmãos, que o povo ali no Egito, o povo de Deus é um povo abençoado. Esse povo, ele veio com Jacó para onde estava José, e lá o povo veio a se multiplicar. No capítulo 1 do livro de Êxodo, vai dizer que o povo está se multiplicando. Mas naquele período de tempo lá, agora não é o rei anterior, é um outro rei. Passa-se o rei no qual reinou no período de José, e agora vem um outro rei. Passa-se anos, décadas e centenas de anos. Passa-se 200 anos, 300 anos, e a promessa de Deus ainda permanece. Mas chega um período, amados irmãos, que o rei, ele olha e diz assim: esse povo está se multiplicando, esse povo está abençoado, esse povo é um povo diferente. É o que acontece com as nossas vidas. As pessoas olham para nós e dizem assim: esse povo é um povo diferente. É um povo que está feliz, é um povo que está contente. Ainda que o mundo se transtorne, ainda que o mundo se abale, ainda que as águas venham escomejar, Deus está no controle de tudo. Glória a Deus. Ele diz no Salmo de número 46: aquietai e sabei que eu sou o Senhor. Ele quebra os carros, quebra os arcos, lança os carros no fogo. Deus, Ele é um Deus poderoso. E a Bíblia diz, amados irmãos, que o povo, ele vinha se multiplicar. E para os olhos do rei de Faraó, é um descontentamento. Ele olha e diz assim: provavelmente este povo vai ser um povo mais forte. Esse povo vai ser um povo que bem breve eles vão questionar o nosso respeito, e provavelmente eles terão condições de tomar o reinado dele. E começa a colocar obstáculos, começa a colocar fardos pesados. O inimigo muitas das vezes vê a igreja fluir, vê a igreja abençoada, e o inimigo, ele não se contenta, amados irmãos. O inimigo, ele está constantemente buscando meios e maneiras para atrapalhar o povo de Deus a ser abençoado. O inimigo, ele questiona, o inimigo, ele quer se andar, mas o guarda de Israel,
Ele está à frente. E na menina, nos olhos de Deus, o inimigo ele não pode tocar. A promessa de Deus está na tua vida. A promessa do Senhor está na tua vida. E Deus ele te capacitará para que a promessa de Deus venha se concretizar. Você crê? Glória seja dada ao Senhor Jesus, o único que deve ser glorificado no céu, na terra e debaixo da terra. Meus queridos, a Bíblia vai narrar que o povo de Deus é um povo abençoado, porém Faraó coloca fardos pesados, trabalho para que eles venham a se afadigar. 400 anos, amados irmãos, é um período que Deus, ele silencia. Tem período das nossas vidas que é necessário passarmos pelo silêncio de Deus, para que entendermos que Deus, ele é um Deus que trabalha ainda que ele esteja no silêncio. Para entendermos, amados irmãos, que nós somos mais do que vencedor, porque o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Foi assim que aconteceu com Paulo. Paulo ele olhou e pediu para que Jesus viesse a retirar o espinho que lhes afligia, a saber, o mensageiro do diabo. Quantos e quantos apontamentos, amados irmãos, a gente sofre. Pessoas que nos criticam, pessoas que zombam de nós, pessoas que falam palavras indevidas contra as nossas vidas. Porém, eles não nos estão afligindo, eles estão afligindo é o Senhor que nos chamou. Entendeu? Quando as pessoas se levantam contra você, eles não estão te afligindo. Eles estão afligindo é a Jesus. Porque quando Jesus ele chama Saulo para uma libertação, ele diz: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Saulo não conhecia Jesus, mas Jesus ele narra e diz: tu tens perseguido a minha igreja. Levanta-te e direi o quanto tu irás padecer por amor da minha pessoa. A Bíblia vai dizer, amados irmãos, que agora o povo, depois de mais de 400 anos, o povo começa a se lastimar. Tem momentos nas nossas vidas, quando estamos nas bonâncias, quando estamos vivendo na fartura, tudo vai bem. Tudo está bem. Não temos falta de nada. Se a gente for questionar o que aconteceu com aquele homem rico, ele diz: irei construir 5 celeiros maiores. Irei abrigar todos os meus recursos que eu tenho. E terei mantimento por longos e longos anos. E irei me deitar e direi: te farta minha alma, que tem fartura por longos dias. E Deus olha para ele e diz assim: pobre, miserável e nu, hoje te cobrarei a tua alma e o que tu tens para comer. Sabemos nós que o recurso que nós temos e adquirimos não significa nada para com Deus. Porque Deus, ele é um Deus, tanto no período de escassez, como foi falado, como também no período de bonância. Deus, ele quer que nós estejamos contentes com todas as circunstâncias das nossas vidas. Mas o povo agora passa por esse período de aflição. Chegou um momento em que Faraó disse para com eles: olha, vocês vão se afadigar, que eu não vou dar mais lenhas para que vocês venham queimar os tijolos. Vocês se virem, vocês busquem aí os betumes, né? Tem aqueles estrumes. Vocês procurem esses estrumes aí, que eram aquelas coisas de camelo grande, né? Naquela época. Tragam e vocês façam aí um jeito para vir queimar os tijolos. E eu não vou retirar a quantidade, será a mesma de antes. E chega um período que o rei, ele olha e diz assim: eu vou matar as crianças homens
Porque está se multiplicando de uma forma grande, irmãos. E quando as crianças homens venham a nascer, ele começava a matar as criancinhas, conjecturando, que sofrimento, né? Aqueles homens nos seus cavalos, com as suas espadas, adentrando as residências e tirando das mãos das mães aquela criancinha, homem, e cortando o seu pescoço ao fio de espada. Não queira nem imaginar essa situação. É de se lastimar, meus queridos. Mas a promessa de Deus ainda continua. A promessa de Deus na tua vida, ainda que você passe por aflições, ainda que você tenha lutas, mas tenha bom ânimo, a promessa de Deus, ela está na tua vida. E nessa matança de crianças, lá está a pessoa de Moisés. A pessoa de Moisés, meus queridos, ela é escondida pela sua mãe. Ela tenta esconder o seu filho, porque ela não permite que venha acontecer essa tragédia com ela. É como se tirasse parte do coração dela. Quem já perdeu um ente querido aqui entre nós sabe do que eu estou falando. A dor, a tristeza de ser retirado um filho, uma criança que você amamentou, que você gerou, para ser sacrificada, para ser morta, pelo desejo do inimigo. Porque o rei, amados irmãos, agora é o inimigo. O inimigo quer tirar as nossas alegrias. O inimigo quer tirar a nossa tristeza. Mas Deus é um Deus de providência. Deus é um Deus de livramento. E agindo Deus, quem impedirá? E as mãos do Senhor foi para com a pessoa de Moisés. A sua mãe guardou, escondeu a criança por uns meses, mas chegou um momento que ela olhou e disse assim: não irei ter como esconder esta criança. E ela, com seu esposo, provavelmente antes oraram e questionaram. E ela chegou no seu coração um desejo: eu vou fazer uma cestinha, vou organizar e vou botar a criança dentro e vou jogar no rio. Porque eu não quero ver a morte dessa criança. Que Deus seja com ela. Que coragem, meus irmãos. Organizaram aquela criancinha, colocaram lá no rio e pediram para que a sua irmã viesse observar o que iria acontecer. Engraçado, o rio, a correnteza sempre carrega para baixo, né? Se você jogar alguma coisa no rio, a tendência do rio é jogar o objeto para baixo. Interessante que o povo egípcio, eles ficavam na parte de baixo, porque na parte de cima era onde ficava a parte real, o rei. E quando eles colocam o cesto nas águas, a tendência do cesto é descer para baixo. A mão de Deus foi com a criança. Em vez do cesto descer para baixo, o cesto subiu para cima. A promessa de Deus permanece na tua vida. Ainda que o inimigo ele venha tirar o teu autoestima, colocar você para baixo, dizer que você não vai conseguir, Deus ele vem e diz assim: tem de bom ânimo, alegra-te que eu sou contigo. A mão do Senhor, ela está no teu ser. É Deus que cuida de ti. É Deus que tem um zelo pela tua vida. E o inimigo não vai te colocar você de cabeça baixa. Deus vai te fazer você sorrir. Porque nós temos que levantar os nossos olhos para o alto, porque é de lá que vem o nosso socorro. E aquele cesto, amados irmãos, começou a voltar para cima e foi para a parte aonde as filhas de Faraó, elas de costume vinham tomar banho. E a filha de Faraó, ela viu aquela cesta
e ficou perplexa, admirada, e pediu para que a sua serva viesse a lançar-se nas águas e olhar o que seria aquela cesta, o que seria. Aleluia. E quando a sua serva, ela pega a cesta, se surpreende, traz para ela, e agora a criança começa a chorar. Passa-se um período, a criança não consegue chorar, presbítero. Quando está lá escondida, Deus ainda sustenta o choro. Mas quando chega nas mãos da filha de Faraó, Moisés ele começa a chorar. E ela se alegra e diz assim: quão lindo é esta criança. E diz: qual nome colocarei? E ela diz: foi tirado das águas, então o nome será Moisés. E Moisés agora cresce. Por quê? Por causa que a filha de Faraó não permite que o seu pai venha tirar a vida daquela criança. E ela disse para sua serva: procurai dentre as mães que dos quais os filhos foram mortos, uma mãe que ainda tenha leite para amamentar essa criança. E a meninazinha que estava lá, olhando o que seria da criança Moisés, ela se apresenta e diz assim: eu conheço uma. E elas vão e chegam de encontro à mãe de Moisés. A Bíblia diz que tudo colabora para o bem daqueles que temem ao Senhor. Ainda que o inimigo ele venha querer se andar, ainda que o inimigo ele venha tirar a tua alegria, Deus é um Deus que te surpreende. Tudo parecia estar perdido, tudo parecia chegar ao fim, mas a mão do Senhor trabalhou para que o seu nome viesse a ser glorificado. Por quê, pastor? Porque a promessa permanece. E quando se tem promessa, Deus ele é um Deus que cuida, é um Deus que trabalha. E elas chegaram à residência da mãe de Moisés e bate na porta. E a sua mãe vem e vê agora Moisés nos braços da filha de Faraó. Com certeza ela se alegra. E aquela jovem diz assim: serva, cuida desta criança para mim. Eu irei pagar um salário para que tu venha a cuidar dela. E quando ela estiver desmamada, tu me devolve ela, porque ela vai ser cuidada, porque ele vai ser cuidado sobre os cuidados do rei. E agora a mãe de Moisés está cuidando da criança e está ganhando um salário. Que Deus de providência, né? Que Deus de providência. E quando Moisés ele cresce um pouco e vai residir agora no palácio real, ter os melhores cuidados, ser instruído da forma de um filho de um rei, seria um sucessor provavelmente, bem cuidado, mas o sangue corre nas suas veias, o sangue da promessa. O sangue da promessa continua. Nós vivemos num período, amados irmãos, que o sangue de Cristo corre nas nossas veias. Porque a Bíblia diz, amados irmãos, toda vida quando vocês participarem da Santa Ceia, vocês estão comendo e bebendo, né? Comendo a parte no qual celebra o corpo de Cristo, que é o pão da vida, e bebendo do sangue que no qual simboliza a libertação espiritual. Nós somos libertos porque Jesus fez um sacrifício de entrega total pelas nossas vidas. Consegue se entregar totalmente? Consegue renunciar ao teu eu para que Deus ele venha aparecer na tua vida? Você consegue? Passa-se um dia e aquele jovem cresce e ele torna-se homem, e ele vê algo que para ele lhe aflige. Ele vê um conflito, e nesse conflito
ele se aflige, se angustia e começa a repreender aquele conflito. E nesse conflito ele vem a tirar a vida de um homem. E por causa desse motivo, amados irmãos, Deus leva para que ele venha passar um período no deserto. Ele vai para o deserto. E nesse deserto ele passa um período de 40 anos. E nesse período, amados irmãos, a Bíblia diz que ele está lá em um ambiente. E nesse ambiente ele vê a sarça. Ele vê a presença do Todo-Poderoso. A Bíblia diz que ele fica tão admirado, porque aquela sarça, ela se queimava, ela se acendia de uma forma tal, mas ela não se consumia. E ele fica ali, perplexo. E ele tenta se achegar para observar. E dentro da sarça sai uma voz, e esta voz é a voz do que te prometeu. É a voz do eu sou. É a voz do Todo-Poderoso. É a voz daquele que diz e cumpre a promessa que ele te faz. E esta voz estremece o coração daquele homem. Você tem ouvido a voz de Deus ultimamente? Você tem ouvido o Espírito Santo martelar dentro de ti? Você tem buscado se alimentar sobremaneira espiritualmente, para que tu possa ser fortalecido ou fortalecida para enfrentar os dias maus? Porque a gente está passando um período de escassez espiritual, de esfriamento. As igrejas, irmãos, estão vazias espiritualmente. E muitos, não são poucos, os crentes que se desviam desse período de carnaval. São muitos, milhares e milhares de crentes. E o inimigo, ele fica rindo. E o inimigo fica zombando. Zombando de quem, pastor? De Cristo. Muitos estão envergonhando o Espírito Santo. O inimigo chega lá e diz assim: olha aí, o teu sacrifício foi vão. Você não pode deixar o sacrifício de Jesus ser vão na tua vida, porque o sacrifício do Senhor Jesus Cristo, você não consegue descrever o preço desse sacrifício. Se você for conjecturar e você for pensar, tão grande é o sacrifício que Jesus fez, só para te fazer sorrir, só para te fazer feliz, só para te fazer bem. E ainda te dizer: vinde benditos do meu Pai, para o reino que eu vos tenho preparado. Não deixe o amor de Cristo se esfriar dentro de ti. Não deixe o amor de Cristo se esfriar de dentro da tua pessoa. Permaneça com o azeite intacto. E quanto mais azeite você tiver, mais busque se encher da presença do Todo-Poderoso. Porque Ele vai te surpreender, Ele vai te alegrar, tudo vai bem. Porque Deus, Ele é um Deus de providência. A sarça não se consumia. E Moisés queria entender. E a voz de Deus diz: Moisés, tira a sandália dos pés, porque o lugar onde tu pisas é um lugar santo. A igreja, amados irmãos, é um lugar santo, um lugar de reverência, um lugar de temência. Sabe por que muitas pessoas não são libertas? Sabe? É porque pessoas não têm mais o temor. É porque pessoas conjecturam Deus dentro de si e faz uma conjecturação e quer adorar Deus como se fosse o Deus dela. Não é dessa forma. Deus, ele não pode ser conjecturado da nossa maneira. Quer conhecer Deus? Busca nas palavras, nas escritas.
porque Ele vai se revelar. Quer conhecer Deus? Busque na renúncia. O Espírito Santo falou no meu coração. Ontem eu fui tentar dormir um pouco. Quando os irmãos estavam lá tocando, eu estava tentando dormir. E o Espírito Santo estava martelando no meu coração que muitos não têm mais o temor. Muitos não dão mais a reverência da maneira correta. Por isso não se liberta. Por isso que não vê os milagres acontecer. Por quê? Porque não tem mais aquela busca dentro de si, não tem mais aquela alegria, não tem mais aquela certeza. Parece que o brilho se apagou. Parece que o brilho se apagou, amados irmãos. Imagine você viver num ambiente escuro, vazio, sem forma, depresível. O nosso coração é terra santa. O nosso coração é onde tem a presença do Todo-Poderoso. A Bíblia diz que a boca fala aquilo que tem no coração. Tu tem vigiado nas tuas palavras ultimamente? O que você está falando? Está agregando para uma vida melhor espiritualmente? Está agregando para um dia você chegar lá com as tuas mãos não vazias? O que tu está falando está somando para o reino de Cristo? Porque a Bíblia diz que aquele que não soma, esse espalha. Não podemos espalhar contenda, fofoca ou intriga ou ranzina dentro de nós mesmos. Por quê? Porque a Bíblia diz que o reino de Deus ele não se divide. Ele não é um reino dividido, meus queridos. O reino é um reino de paz, de temor. Quão suave é que os irmãos vivem em alegria, paz, regozijo. Mas está faltando ultimamente, amados irmãos. Uns querem, outros não. E aqueles que querem é questionado. Ah, ele é babão, ah, ele é isso, aquilo, outro. De maneira nenhuma. Que a presença de Deus então renuncia a si mesmo. Porque Deus ele é um Deus zeloso. Deus é um Deus que apresenta. Deus é um Deus que tira do anonimato para apresentar. Mas que seja no templo do Todo-Poderoso. No templo do Senhor. Não podemos apressar o nosso passo. Imagine você querer subir uma escada, você querer subir 2 degraus de cada vez, você vai cair. Não é? Ninguém vai conseguir subir 2 degraus de cada vez, a não ser que o teu pé seja grande. Mas grande é o Senhor nas nossas vidas. Nós somos pequenos, nós somos servos. Nós somos total dependentes do Altíssimo, do Todo-Poderoso. Porque no dia que Ele quiser tirar o nosso fogo de vida, Ele tira, acabou. Você vai questionar? Quando estiver lá no sepulcro, lá morto, será que você vai conseguir atuar? Não vai conseguir questionar com Deus? O homem rico disse: Pai Abraão, manda que Lázaro molhe a ponta do dedo e vem até aqui me refrescar. Abraão diz: aposto um abismo entre nós e vós, porque os que querem vir não podem, os que querem ir também não. A Bíblia diz que depois da morte segue-se o juízo. Não podemos questionar. Nós somos servos do Todo-Poderoso e a mão dele está sobre as nossas vidas. O lugar onde tu está é um lugar santo, um lugar de adoração, um lugar de reverência, de temor, um lugar que a gente não pode ficar conversando palavras paralelas, um lugar onde você tem aquele momento de você questionar com Deus no teu coração como está. É um lugar de entrega, de renúncia. Você consegue se entregar a Jesus quando você chega no templo, ou você continua a mesma pessoa? Você tem uma mudança quando você chega dentro da igreja, ou você continua a mesma pessoa de antes? Quando passa do portão para cá, continua a mesma pessoa. Quando passa do portão para fora, começa a ser a mesma pessoa de antes. Imagine você chegando num lugar de uma entrevista, diante de uma juíza. Imagine aí você chegando da mesma forma, e você se comportando da mesma forma de antes, né? Se ela não vai olhar e dizer assim: ei, soldado, vem cá e prende logo. Nós somos filhos do general de guerra. Nós somos filhos do general de guerra, onde todo joelho vai se dobrar, queira você ou não. Mas o teu joelho vai ter que se curvar diante do Rei dos Reis. O que você queira, o que você goste ou não, mas a promessa de Deus ela vai continuar. E a palavra de Deus diz que a promessa não morre.
A promessa do Senhor, ela continua. E Deus olha e diz assim: eu te escolhi para que tu venha libertar o meu povo que está cativo. O meu povo está sendo escravizado. O meu povo está sendo judiado. O meu povo está sendo morto pelas mãos do rei. O inimigo está tirando, são muitas vidas, amados irmãos. Um jovem morreu recentemente. Que triste, né? Bem próximo da tua casa. E cadê o povo de Deus? Está se dobrando para pedir a Deus nas redes sociais, no olho de horizonte, é só o que vê. E o que você está fazendo para que Deus venha mudar essa situação? Você está orando, Deus, eu não aceito. O meu bairro, Buenos Aires, já são mais de 6 mortos. Só jovem, meus queridos. Arma de fogo. É normal a gente ver os filhos sepultar os pais, mas hoje parece que é o contrário. Os pais já idosos estão sepultando os filhos novos. Não é para ser assim. Se você concorda, eu discordo. Não é para ser dessa forma, não é, diaconisa? Não é. Nós temos que buscar, mas irmãos, se alimentar espiritualmente para que Deus venha mudar, quebrar os agridões do inimigo. Não aceitamos o inimigo querer ceifar esses jovens. Estão ouvindo? Mas pastor, eu não conheço. Eu nem sei quem é. Não precisa saber. Porque quando o Senhor Jesus Cristo disse para o povo: Senhor, quando nós te vimos necessitado, que nós te ajudamos? Quando nós te vimos nu, que nós te vestimos? Quando nós te vimos com fome, que nós demos de comer a ti? Todavia, quando vocês fizerem para um dos pequenininhos, vocês estão fazendo? Mim, diz o Senhor. Mas pastor, eu não posso ir. Mas o teu joelho pode se dobrar em terceira, que Deus vai mandar um, nem que seja um ímpio, por intermédio da tua oração. Você crê? Que quando você diz assim: Senhor, eu não posso, mas eu creio, Senhor, que o Senhor vai mandar providência. E usa um ímpio, Senhor, para ir ajudar. E Deus vai incomodar os ímpios para ajudar, meu querido. Porque Deus, ele só quer ouvir o teu clamor. Deus, ele só quer ver a tua oração, a tua atitude. Porque quando você age, Deus reage. Deus, ele não fica parado quando você está orando. Deus está ouvindo, porque a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão atentos, os seus ouvidos estão ouvindo o clamor do seu povo. E Deus disse para ele: olha, eu desci. Eu estava lá, mas eu desci. Quantas e quantas vezes Jesus, ele desce num ambiente, num recinto, e você diz assim: não é Deus não, eu não senti. Então abre o teu coração, porque Jesus diz: eu estou à porta. Se você abrir, eu vou entrar e você vai sentir a minha presença. Entendeu? Eu não consigo sentir Deus, porque eu acredito que eles estão mentindo. Deus não está no recinto. Então a minha Bíblia mente. Se for mentira, eu rasgo a minha Bíblia e deixo ser crente. Se a minha Bíblia for a mentira. Porque a Bíblia diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei com eles. Entendeu? Aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei com eles. Entenderam? O que é que nós estamos, teus ouvidos, para que você entenda? Tem que trazer aqueles bichinhos de limpar os ouvidos para entender, para que a palavra possa penetrar e chegar ao coração. Vou repetir mais uma vez. Onde estiver 2 ou 3, Jesus está presente. Jesus está aqui. Jesus está neste lugar. De que forma, pastor? Espírito Santo, Espírito da verdade, Espírito da liberdade. Ele prevalece. Aonde tem adorador, o Espírito Santo está. Aonde tem adorador, o Espírito Santo está. Queira você ou não, mas o Espírito está lá. Está aqui. Eu desci para me livrar o meu povo das mãos de Faraó. A Bíblia vai dizer, meus queridos, que Moisés, ele se disponibiliza, ele e seu irmão Arão,
E a Bíblia diz que passa-se os dias e acontece as pragas pelas quais Deus lhes dá. E na 10ª praga Deus diz assim: olha, vocês vão nessa madrugada ver um livramento que eu vou vos dar. A Bíblia diz que pela madrugada o povo se ausenta de Faraó. E Faraó, amados irmãos, permite porque vê a morte do seu filho, o seu primogênito. E quando o povo está diante do mar, a Bíblia diz, amados irmãos, que Deus não permite que eles vá para um lugar mais próximo. Por quê? Porque lá está acontecendo uma guerra. E Deus diz assim: por acaso o povo vai voltar se eles verem o povo guerreiro? Eu vou colocar o povo de diante do mar. E quando eles se abrigam ali próximo ao mar vermelho, a Bíblia diz que Deus endurece o coração de Faraó de novo. E agora Faraó diz assim: por que eu permiti esse povo sair? Junta toda a sua caravana, o seu exército, e vai para afligir o povo novamente. E no seu coração é que todo o povo seja morto a fio da espada pelas mãos de Faraó. Quando o inimigo levanta alguém para te matar, Deus diz assim: dele eu cuido. Só silencie, que as mãos de Deus ele vai agir a teu respeito. Quando alguém te levantar para te matar espiritualmente, só ore, que Deus ele vai agir. Tem muitas pessoas que dizem assim: essa pessoa aí fica falando coisas indevidas, mas Deus ele está atento. Ele diz assim: foi eu que comprei, foi eu que paguei, é eu que cuido. O Senhor ele é um Deus que nos ama, e Ele não aceita que ninguém venha questionar a menina dos seus olhos. Faraó agora está bem próximo do povo, e o povo murmura. O povo diz assim: Moisés, por que tu nos trouxeste? Para que a gente venha morrer pelas mãos de Faraó. Por quê? Porque à frente estava o mar, pelo lado estavam as montanhas, e pelo outro lado estava ali o exército. A Bíblia diz que antes, amados irmãos, na saída do povo, pelo amanhã, Deus colocava uma nuvem. Por quê? Porque no deserto, amados irmãos, a temperatura é muito alta, sobe quase a 50 graus, chega a 39, a 40 graus Celsius. E 40 graus, irmãos, a temperatura, ó, suor direto. Mas pela manhãzinha, Deus ele manda a nuvem. E pela tarde, Deus levanta uma coluna de fogo diante do povo. A Bíblia diz que o povo caminhava tanto de dia por causa da nuvem, quanto à noite por causa da claridade. A providência de Deus está na tua vida, a promessa permanece. E Deus ele cuida de ti. Deus ele cria maneira. Deus cria maneiras para que a tua promessa se concretize. A Bíblia diz, amados irmãos, que o povo estava ali assentado, e o anjo do Senhor que estava diante do povo, agora o anjo do Senhor sai e vai para trás do povo, à frente do exército. Interessante, amados irmãos, pela parte onde está o povo de Israel é dia, é claro. E pela essa parte onde está o exército de Faraó é noite, a escuridão é treva. Há dificuldade. Por quê? Porque o povo eles não conseguem andar na escuridão. Por quê? Porque o povo eles se atrapalham entre eles na escuridão. Os carros, os cavaleiros de Faraó, eles se afligiam porque era muito escuro. Eles não conseguiam se achegar ao povo de Israel. Em outras palavras, a mão de Deus, ela te ilumina, e o inimigo, ela não consegue te enxergar. Deus, ele te dá livramento das mãos do inimigo. Deus, ele te dá livramento das mãos do inimigo, porque o Senhor é contigo, e você vai conseguir enxergar o teu objetivo. Você vai conseguir enxergar
aquilo que você tem que sonhar, que você tem almejado. Deus vai clarear a tua mente, Deus vai fazer fluir as tuas ideias e você vai ter vida para glorificar o Espírito de Deus. Tudo vai bem na tua vida, porque Deus ele te prometeu e Deus ele vai cumprir. A mão de Deus já chega para Moisés. Antes era o povo e Deus desceu. Deus desceu para falar com ele, com Moisés. E disse: Moisés, eu ouvi o clamor desse povo. A Bíblia diz no livro de Jeremias, no capítulo 33, e o verso número 3: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes e ocultas que você não conhece. E a mão de Deus foi com o povo de Israel. A Bíblia diz, amados irmãos, que agora Moisés clama. Antes era o povo. Antes o povo estava murmurando, clamando. Agora Moisés está clamando para Deus. Deus, realmente tu me escolheste. Eu vi, Senhor Deus Pai Santo, os prodígios acontecer. Eu ouvi, Senhor Deus Pai Santo, tu dizer assim: coloca a mão no teu peito. Por acaso, se Faraó não te ouvir, quando tu pedires para que esta cobra se torne serpente, eu vou te dar um outro sinal, para que eles venham entender. Coloca a mão no teu peito. Ele colocou, quando tirou, estava branca como a neve. Esse sinal é para que eles entendam. Se eles não entenderam o primeiro, com certeza vão entender o segundo. Mas Moisés, ele não entende, ele não compreende. Por quê? Porque no seu coração tem medo. Porque no seu coração tem angústia. Porque agora ele está levando o povo, irmãos. E são crianças, são animais, são idosos e são idosas. Quantas e quantas vezes a minha pessoa se fica questionando para Deus: Deus, eu estou cuidando da igreja, eu estou cuidando do povo. Deus, de que forma, de que maneira eu devo agir, de que maneira eu devo falar? Muitas das vezes a gente se entristece, muitas das vezes a gente se desfalece. E não foi diferente com a pessoa de Moisés. Ele clamou para Deus, ele pediu para que Deus viesse a lhe dar uma visão espiritual. Porque muitas das vezes, amados irmãos, quando a gente vê o medo à nossa frente, a gente se angustia. Não foi diferente com Isaías. Ele se escondeu numa caverna. Elias, né? Pronto. E Deus olha o clamor de Moisés.